Olá, meus amores, tudo bom? Sextou com uma maquiagem maravilhosa em noiva real. Hoje eu trago para vocês uma maquiagem que eu fiz uma cliente para casamento civil. Então eu maquiei essa cliente no dia do casamento civil, que era numa sexta-feira, e aí já era num sábado, onde ela teria a comemoração desse casamento ali para a família, enfim, algo mais simples, né? Não aquela festona de casamento, mas era algo bem especial. E aí, no dia do casamento civil, eu fiz uma maquiagem nela bem leve, bem clean, algo bem sutil mesmo. Era durante o dia e tudo. Então, para essa maquiagem, para esse segundo dia, eu mudei a proposta e deixei um pouquinho mais marcante, porque eu penso muito nas fotos depois, né? E eu gosto de ficar diferente, ocasiões diferentes, eventos diferentes e propostas de maquiagem diferentes. Então, eu deixei o olho um pouco mais marcante, porém a maquiagem ainda assim leve, porque era um almoço, tá? Então, eu espero que vocês gostem aí do tutorial, do passo a passo. A maquiagem que eu fiz foi para levantar um pouco o olhar dela, deixar ele mais gateado no cantinho. E aí eu fiz uma boa preparação de pele ali, apliquei o primer para deixar essa pele bem duradoura, né, para ajudar na durabilidade. E essa cliente, como eu tinha maquiado ela um dia antes, ela falou: "Nossa, a maquiagem durou demais. Na hora de tirar a maquiagem, inclusive, foi difícil. Ela e a sogra dela, que eu maquiei no mesmo dia. Então, eu fiquei super feliz, adoro esses feedbacks das clientes. Então, a pele eu fiz da mesma forma, tá? A mesma forma que eu fiz no primeiro dia, eu fiz no segundo dia, para que também não tinha essa necessidade de mudar, ainda mais com o feedback positivo dela. E eu trabalhei em ambos os dias uma pele um pouco mais translúcida. Como vocês podem ver, essa pele ela não tá tão intensa, né? Ela tá um pouquinho mais leve mesmo, porque era dia. E quando as minhas clientes elas vão para algum evento de dia, eu cuido muito em pesar a pele. Como eu me maquio muito, eu testo muita maquiagem em mim, quando eu peso na pele, eu sinto que fica uma coisa artificial, né? Porque aí é muita luz durante o dia. Então eu sempre procuro fazer uma pele mais fina, tá? Trabalhei bem os contornos ali no rosto dela, deixei ele mais marcadinho na parte inferior do meu traço de contorno para dar uma afinada no rosto. Trabalhei contorno inferior também. Como vocês podem observar, ela tem essa proporção maior do terço inferior, mais larga, então na hora dos contornos eu sempre observo todas essas características para não acabar evidenciando, né, o que já é grande, o que já é largo, e sim diminuir e disfarçar. Então, eu trabalho muito isso, esse conteúdo no meu curso profissional, para quem tem muito essa dúvida, essa dificuldade de contornos e tal. Quando lançar o curso eu vou avisar aqui para vocês e vai ser incrível, tá? Então, tô trabalhando bem ali os contorninhos no rosto dela. Ela gosta desse efeito. E depois dos contornos e iluminação, eu vou para a selagem da pele. E eu tô trabalhando com o pó translúcido da Petrize. Ele deixa um efeito super aveludado na pele. Isso é realmente visível. Dá até pra ver no vídeo como ele vai deixando um pouquinho mais opaco ali. E aí depois eu vou dando acabamento com o pó compacto mesmo pra finalizar bem, tira o excesso do pó translúcido. E até mesmo suavizo os contorninhos depois que eu aplico o pó compacto, tá? Isso também é importante, porque às vezes na hora de você fazer o contorno acaba ficando um pouco intenso. Agora eu tô finalizando ali então a pele. E na sequência já vem com o blushzinho, não deixo tão mais alto esse efeito ali do blush, eu deixo ele mais em cima do contorno mesmo. Ela tem o terço médio curto, então eu não subi muito. E uma coisa que eu tive bastante cuidado ali na parte dos olhos e tal, foi para não sujar os cílios dela. Então, eu sempre falo para vocês que quando a cliente tem cílios, alongamento de cílios, a gente não pode sujar, porque ele mancha e é bem difícil de tirar depois, sobretudo com a maquiagem limpa, né, gente? Então, tem que ter muito cuidado para você não ficar sujando com corretivo, com base, que depois não sai, né? E corre o risco de você ir limpar e estragar a maquiagem. Então, eu comecei a maquiagem dos olhos aplicando uma sombra branquinha no canto interno do olho, já para expandir essa região, que no caso dela é mais curtinho. Então, fui aplicando, já trazendo um pouquinho para o centro, e na sequência eu tô utilizando uma sombra que ela é como se fosse um tom salmão opaco, dessa paleta aí Special Day da Mari Saad.
Inclusive, eu queria avisar vocês, ou você que está aí, às vezes, pensando, preciso dessa paleta, quero muito comprar, mas ainda não comprou, corre comprar, porque não vai mais ter. Essa paleta aí, ela está saindo de estoque, saiu de linha, a Marissage não vai mais lançar, não vai mais produzir. Então, corre comprar, lá no site da Cereja Flor ainda tem algumas unidades, tá? Inclusive toda a linha Marissage, né, vai sair de linha, pelo que os fornecedores falam para nós. Então, lá na Cereja Flor tem ainda, vocês podem ir lá conferir e adquirir de vocês. Então, agora eu fiz um esfumadinho de raiz e tô intensificando um pouco. Fiz tanto com o preto, depois com o marrom, tá? E eu puxo ele pra lateral para levantar o olhar. Então, vejam que eu não fiz marcação de côncavo. Esse é um esfumado sem marcação. Ó, venho com o preto, esfumado de raiz ali, puxo no gatinho e depois eu vou vindo com o marrom pra suavizar um pouquinho ele. Olha que linda que ficou essa maquiagem. O fato também da maquiagem ser durante o dia, né? Às vezes tá bem claras, até sol. Eu também procuro não iluminar muito, deixar tudo muito iluminado, porque eu também acho que fica mais pesado. Claro que a gente pode sempre dosar a quantidade do iluminado, né? Do brilho que se coloca. Mas nesse caso eu preferi fazer as sombras opacas e depois colocar um brilhinho no final. Acho que fica muito mais delicado, remete à noiva e uma ótima proposta para maquiagem dia, tá? Na parte inferior dos olhos, eu esfumei levemente com uma sombra preta. E aí, na parte de cima, ó, eu peguei com um pincelzinho bem molinho e umedeci o pincel e vim com, assim, ó, um mínimo do iluminador, o mesmo iluminador que eu tava usando antes. E apliquei ali entre o marronzinho e aquela sombra branquinha que eu apliquei. E agora eu venho com alguns brilhinhos bem suaves. Esse brilho ele não tem fundo, tá? É só o brilho mesmo. E aplico ali no início. Então, é diferente do que você vir direto com uma sombra cintilante, uma sombra com brilho, tá? Faz toda a diferença. E agora eu tô dando acabamento no delineado ali. Aplicando um delineado bem fininho e esfumadinho no canto externo do olho, para deixar um pouco mais marcante. E no geral eu faço quase sempre delineado nas clientes, acho que fica mais bonito o acabamento. E ali eu fiz principalmente para dar mais volume na base dos cílios. Agora eu vou fazer a correção de sobrancelhas, deixar a sobrancelha mais alinhada, preencher falhinhas. Então eu aplico esse duo aí de sobrancelha da Catherine Hill. Olha como fica bonito, gente, faz toda a diferença você fazer um preenchimento de sobrancelha. Não é pra engrossar, né, não é pra tirar o natural da pessoa, mas faz a diferença no acabamento. Inclusive, ela elogiou bastante, gostou bastante do efeito da sobrancelha. Detalhe para iluminar ali no cantinho interno do olho. E essa é a maquiagem aí dos olhos. Agora eu finalizo com um pouquinho de iluminador ali na lateral do rosto, que eu deixei pro fim. Então, a maquiagem, ela fica sutil, ela fica leve, não pesa e, ao mesmo tempo, essa maquiagem para as fotos vai dar um efeito muito legal, muito bonito, tá? Então, vai destacar os olhos dela, levantar o olhar. Nos lábios, eu escolhi um tom de batom nude, que puxasse para o mesmo fundo dos olhos, já que eu usei uma sombra de fundo mais quente, mais pêssego, ó. Veja como o batom também tem esse fundo pêssego. E também iria combinar bastante com... enfim, o tom do blush que eu utilizei ali, o contorno, o tom de pele dela. E acho legal também porque a gente foge daquela questão rosinha, sempre o rosinha pra noiva. Dá pra, sim, fazer uma coisa mais moderna, principalmente se é um casamento dia, assim, né? A gente trabalha com essa pegada mais sutil da maquiagem. Eu gostei muito do resultado, ela também adorou, gostou, veio fazer maquiagem comigo por indicação, porque ela não mora aqui na minha cidade, então foi uma prima dela que indicou e ela ficou super satisfeita e eu mais ainda, né, meus amores? Então comenta aí se você gostou dessa make, dessa proposta, desse olho. E é isso, um beijo então e até o próximo vídeo.